O texto então diz assim: eu queria apenas, antes de ler o que eu quero ler aqui, eu queria fazer uma colocação. Os historiadores dizem que entre o século XVI e XIX é que foi de fato determinado como a Bíblia iria ficar separada. Isso o Juliano sexta-feira pode nos esclarecer um pouco melhor. Como ela iria ficar separada entre versículos e capítulos. Isso foi um processo humano e não espiritual. Agora, é um processo humano com consciência do que era o Evangelho e da importância que se tinha se nomear capítulos e versículos para que, ao ler a palavra de Deus, se pudesse ter as referências do que estava acontecendo. E nós estamos vivendo isso aqui todas as sextas-feiras, no estudo bíblico, que não é só estudo, você que nos visita, é um culto depois do estudo, é louvor depois do estudo. Então nós estamos vendo aqui, sexta-feira agora mesmo, foi uma aula fantástica. Deus de fato falou conosco de uma forma maravilhosa, e nós pudemos ver a importância dos capítulos e versículos, né, Ju? Pudemos, como nós estamos ensinando Isaías, e de repente ir ao Evangelho. Como eles iam ao Evangelho se eles não tinham a referência do que estava acontecendo? E nós na sexta-feira mesmo lemos Lucas capítulo 11, Lucas 11, e fazendo menção exatamente das palavras que foram pregadas por Isaías muitos anos antes, e nós temos mais facilidade de compreender quando a gente diz, vamos ao versículo, vamos ao capítulo. Imagina que não tivesse versículo e capítulo. Se não houvesse versículos e capítulos, nós teríamos que juntos abrirmos, irmos seguindo linha a linha até chegarmos ao local onde a gente iria abordar. Então, não é um processo espiritual, não foi Deus que tocou, que desceu e disse para pessoas fazerem isso, mas pessoas conscientes do Evangelho e querendo de alguma forma que as pessoas tivessem mais facilidade, agora eu vou dizer, inspiradas por Deus, com certeza, fizeram isso. E depois, posteriormente, já bem próximo do século XIX, é que os subtítulos foram de fato implementados. Subtítulos que faz aquilo que o nosso irmão Juliano aqui faz, além dos subtítulos da Bíblia. Que nem Isaías de número 58, ele dividiu aqui em três esferas. E às vezes a gente está aqui e a gente vê que na Bíblia não está escrito essas três esferas. Então, para que serve o capítulo e versículo? Para você se situar. E para que serve os subtítulos? Para que você saiba com um pouco mais de facilidade qual é o contexto daquele pedaço, daquele momento, daquela escrita. Então eu creio, e eu até acho isso muito importante, que os subtítulos, eles não podem ser base para teologia nenhuma, ok? Isso é proibido, Biro. Qualquer escola de teologia, qualquer faculdade de teologia, qualquer seminário, não existe pauta teológica em subtítulos, ok? Subtítulos é só para que o ser humano possa ter um pouco mais de facilidade. Mas nós não podemos negar que alguns subtítulos foram colocados no piolho. Desculpa, irmão. No ponto certo. Quando eu digo no piolho, que isso é uma gíria que fala quando é no piolho, é que a guilhotina desceu, matou o piolho e não pegou na cabeça. Eu acho que tem alguns subtítulos que é assim, é no ponto. Alguns, às vezes, a gente percebe que, tem algumas coisas assim, a gente precisa ler um pouco mais. Mas tem uns que é muito. Então, não para a base da mensagem que vou pregar, porque a mensagem que vou pregar vai ser a exposição do texto. Mas para iniciar a exposição, eu gostaria de ler o subtítulo. Pode ser? Antes do versículo de número 13, diz assim: a excelência
da pessoa e da obra de Cristo. Os irmãos acompanharam a leitura? Então, a excelência da pessoa e... Capítulo 1 do livro de Colossenses, versículo de número 13. Entre o 12 e o 13 tem este subtítulo: a excelência da pessoa e da obra de Cristo. Amém, meus irmãos? Eu queria que você fechasse a sua Bíblia, junto com a sua Bíblia e os seus olhos. Nós vamos auxiliar vocês com o Data Show. Vamos orar. Senhor, muitíssimo obrigado por tanta graça. Eu gostaria muito de te pedir perdão, Senhor. Perdoa-me, Senhor, perdoa os meus pecados, os pecados dos meus irmãos. Lava-nos com o seu sangue, lava-nos com a sua palavra. Lava-nos, ó Deus, purifica-nos, ó Pai, e dai-nos o privilégio de podermos ser tocado pela tua palavra e pelo teu Espírito. A tua promessa, que o Senhor derramaria o teu Espírito e a sua palavra. Ó Deus, se os nossos pecados estivessem em pauta, nós não poderíamos estar aqui, porque eles são sujos, eles são imundos, eles cheiram mal. Mas diante da tua graça e da mensagem da tua cruz, nós te pedimos perdão, Pai. Perdão, Jesus. Perdão, Senhor Deus. Em nome de Jesus, o teu Filho, nós te pedimos perdão. Fale conosco, para a glória do teu nome, Senhor. Amém e amém. Talvez você nunca tenha parado para de fato olhar e perceber o porquê Jesus é excelente. O que é excelente? Excelente é acima da média, acima do normal, acima daquele patamar que todos estão. Lembra quando nós fazíamos trabalhinho de escola? Tinha o ruim, bom e o ótimo. Mas de vez em quando tinha um excelente. Excelente, o seu significado é esse. É acima da normalidade. E talvez você nunca tenha pensado, ou talvez você nunca tenha sido ministrado de o porquê Jesus é excelente. Por que Jesus é excelente? Que pena, irmãos. Que pena que nos nossos dias pessoas chamam Jesus de excelente, porque de alguma forma, alguma coisa que aquela pessoa achava boa para a sua vida aconteceu. E ela nomeou aquele acontecimento, disse que aquele acontecimento aconteceu porque Deus, então, porque Jesus fez. E a partir daí, então passou a dizer: Jesus, tu és excelente. Nós estamos inundados numa nação, nós estamos afogados dentro de uma nação que, infelizmente, a sua grande maioria dessa população de cristãos, de evangélicos que a gente ouve dizer que o Brasil tem, que eu nem sei dizer mais qual é a porcentagem hoje, mas é grande. São pessoas que, quando você conversa, você percebe que o conhecimento de Deus trata-se somente de um momento bom que aconteceu em sua vida, e aquele momento bom foi nomeado como se Deus estivesse realizando aquilo. Isso chega a ser tão mecânico, que quando as coisas ruins acontecem, a gente diz: sai em nome de Jesus. E quando as coisas boas acontecem, a gente diz:
Obrigado, Deus, eu sei o quanto o Senhor é excelente. Mas as coisas boas e ruins são definidas pela nossa ótica humana, míope, que segundo o próprio Evangelho, não conseguimos enxergar nada além, um passo à frente. É assim que Deus nos informa. Ele fala que a gente tateia como cegos. Ele fala que a gente fica no mundo tateando. Mas quando a luz da sua palavra ilumina o nosso caminho, então aí a gente anda como se estivesse andando ao sol do meio-dia. E não tropeça mais. É isso que diz Salmo 119. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então a gente percebe isso. A gente percebe que tem bastante gente que quando a gente tem contato, a gente começa a falar do Evangelho, a gente compreende que a experiência daquela pessoa com a excelência de Jesus Cristo é na verdade uma experiência de um acontecimento bom em sua vida, que foi tão bom, tão bom, tão bom, que então agora ela chama Jesus de excelente. E é por isso que nós vemos uma grande gama de pessoas desafiando a Deus. Por quê? Porque quando as coisas boas não acontecem, então eu sou impelido, eu sou impulsionado a desafiar a Deus, para que as coisas boas, segundo a minha ótica, aconteçam na minha vida. Então quando acontece eu digo, Deus, tu és excelente. Mas vamos ouvir o que Deus falou através de apóstolo São Paulo sobre o porquê Jesus é excelente. Versículo de número 15. Olha o que diz o texto. Glória ao nome do Senhor Jesus. Este Jesus é a imagem do Deus invisível. Jesus é a imagem do Deus invisível. Então deixe-me te falar, você que ainda não tem essa informação, e você que tem, para reafirmar e você poder glorificar a Deus. Você sabe por que Jesus é excelente? Jesus é excelente não porque alguma coisa boa acontece nas nossas vidas. Jesus é excelente porque Ele é a imagem exata do Deus que o ser humano não consegue ver, do Deus vivo e invisível. Então, se alguém perguntar para você assim, você conhece a Deus? Você já viu a Deus? A Bíblia fala que ninguém viu a Deus, mas quando você olha para Jesus, através dos evangelhos, então fique sabendo de uma coisa, você está conhecendo exatamente como Deus é. Por quê? Porque Jesus é a imagem exata do Deus que não se pode ver. Sabe por que Jesus é excelente? Jesus é excelente porque Ele é um querer de Deus para a humanidade. Deus quis se revelar à humanidade. E como Deus se revelou à humanidade? Em Jesus. Por isso, quando um dos apóstolos, lá no final de toda a caminhada, diz, nós lemos até na sexta-feira aqui, diz, Senhor, mostra-nos o Pai. Foi Filipe que falou isso. Mostra-nos o Pai. E Jesus fala o que para ele? Felipe, estive convosco todo esse tempo e você não me reconheceu. O que ele estava dizendo? Eu sou o Pai. É por isso que ele recita, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É porque Ele é Deus. É por isso que ele diz assim, o outro verso que vem na minha cabeça, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é Deus. É por isso que Ele é excelente.
porque Ele é Deus. É porque Deus encarnou nele. É por isso que Ele é excelente, meus irmãos. Então, quando você for falar de Jesus e a sua excelência, o que torna Jesus excelente não são os seus atos miraculosos. O que torna Jesus excelente é quem Ele é. E sabe quem Ele é? Deus. O Deus que o ser humano não podia ver. Agora em Jesus, todo ser humano pode conhecer a Deus. Por isso, Jesus é excelente. Olha o resto do texto. Ele é o primogênito de toda a criação. Sabe de uma coisa? Quando Deus, em algum tempo, que eu não sei explicar e nem ninguém sabe, porque nós estamos no Cronos, para nós tempo é minuto, hora, ano, mês, dia, isso se chama Cronos. Deus, segundo os estudiosos, está num tempo chamado Kairos, que não tem dia, não tem minuto, não tem segundo, é a eternidade. Ele está na eternidade. É por isso que ele diz que o homem ia perecer. O homem ia perecer. Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E esse texto é interpretado como se perecer fosse dar alguma coisa errada na vida. Mas não é isso. Perecer é quando chegar o tempo do julgamento, esse homem ir para o inferno. Mas como assim? Então, perecer não quer dizer com dar as coisas erradas na vida? Não quer dizer. Perecer quer dizer ir diretamente e eternamente para o inferno, porque quem falou isso estava no Kairos. Não estava olhando 70, 80 anos, 100 anos, estava olhando a eternidade. E durante a eternidade, que eu não sei dizer em que tempo, Deus desejou criar. E quando Ele desejou criar, coisas que a gente sabe, coisas que a gente não sabe, Deus então, segundo o escrito de Paulo aos Colossenses, Deus então criou primeiro Jesus. Quer saber por que Ele é excelente? Porque Ele é antes de tudo. Além de Ele ser Deus, Ele é um Deus que é antes que houvesse qualquer vida, que antes que houvesse qualquer criação. Ele é antes de tudo e de todos. Por isso Ele é excelente. Olha porque Ele é excelente. Porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele, e tudo foi criado para ele. Então você quer saber por que esse subtítulo faz jus do texto? Ele é excelente, irmãos. Ele é excelente porque Ele é Deus. Ele é excelente porque quando Deus resolveu criar, o primeiro que Ele criou foi o seu Filho Jesus. E depois, através de Jesus, tudo que existe na terra, nos céus, tudo que a gente vê, o que a gente nem faz ideia que existe, porque a gente não consegue ver, soberanias, principado, potestade, e o que você imaginar que pode existir na terra, no céu, debaixo, aonde você quiser, todas as coisas foram criadas por meio dele. Dele quem? Jesus. É por isso que João diz, Ele é o Verbo. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é o Logos, Ele é a palavra. Então quando Deus disse, lá no Gênesis, haja luz, quem foi lá? Quem foi lá fazer a luz? Quem foi lá iniciar a primeira luz que a existência ia ver? Jesus. Quando disse haja separação entre mares, entre águas e terra, quem soprou a água para longe da terra? Quem fez com que os montes existissem? Jesus. Jesus estava desde a primeira criação. Ele estava lá. Ele criou tudo para Ele.
Queria pôr um parênteses aqui e dizer, meu Deus do céu, como a gente é arrogante, né, irmãos? Como nós somos arrogantes. Eu fico imaginando como Deus me via quando alguém tentava me evangelizar e eu falava, que Deus que nada, Deus é, dinheiro no bolso. Que Deus que nada, eu quero saber de Deus. Eu fico imaginando como é que Deus nos vê. Um grão, um milésimo de um grão de areia diante da existência, e Ele sendo o Criador de tudo, e Ele criando tudo para Ele. Eu fico imaginando Deus vendo os animais obedecerem, a criação obedecer. Lembra da tempestade? Jesus dormindo na proa do barco, os discípulos cantam um hino para Ele. Não te se dá que morramos, como podes assim dormir? Jesus levanta e faz o que com as ondas e os ventos? Aquieta-te. E as ondas? Eu amo fazer isso. Eu acho que as ondas fizeram assim. Claro, meu mestre. Claro. Eu acho que ele fala, vento, cala-te. Eu acho que um vento falou para o outro. O do sul falou para o norte. Ei, para que aí, rapaz. É melhor você parar. Tem um texto do Apocalipse que diz que quando tudo acontecer, o sol e a lua vão fugir da presença dele no dia em que ele há de julgar as nações. Eu fico imaginando o sol e a lua que obedeceram milimetricamente às subidas e às descidas, que obedeceram milimetricamente o quanto arder e o quanto iluminar, no dia em que Deus irá tratar com a única criação desobediente, no dia em que a única criação desobediente há de prestar conta de seus atos. Eu fico imaginando o sol e a lua falando assim, até logo, meu amigo, eu não vou ficar nessa, porque é o que diz a Bíblia, que eles vão fugir da presença de Deus, porque diante de toda a criação, a única que bate no peito e fala assim, Deus, se Deus existisse, eu não estaria nessa situação. Que situação? Essa sua de ganância, que quer comprar um carro e não pode, essa sua de ganância que quer comprar uma televisão para assistir jogo de futebol de domingo e não pode, essa sua de ganância que tem sapato, tem roupa, tem comida, tem até um carrinho mais ou menos para ir e voltar, tem trabalho, e porque você não consegue viajar, sabe lá Deus para onde você quer ir, então você diz que Deus não existe. A única criação que desobedece, a única criação que afronta, a única criação que bate no peito e diz, eu não preciso do meu Criador, somos nós. Porque o resto, irmão, o resto, quando ele fala, aplaude. O resto, quando ele fala, treme. O resto, quando ele fala, obedece. Sabe por quê? Porque o resto de toda a criação compreende quem foi o seu Criador. E sabendo quem é o seu Criador, obedece ele por responsabilidade. Nós não, nós sabemos quem nos criou, sabemos que fomos criados por Ele, mas precisamos de alguém para ficar falando para a gente que você precisa obedecer, que você precisa obedecer, que você precisa obedecer, que você precisa obedecer, e mesmo assim, ainda batemos no peito e dizemos, na minha vida mando eu. E é por isso que o sol e a lua vão fugir no dia em que Deus for ter um tete a tete com a gente. Sabe por que ele é excelente? Ele é excelente porque tudo que foi criado por ele e foi criado para ele. Tudo. É por isso que ele manda Pedro, se não me falha a memória, ir no mar, ir no rio, que eles chamavam de mar, pegar um peixe, né? Quando cobram o pagamento do imposto, seu mestre não paga imposto, e Pedro vem falar com Jesus, se não me falha a memória, é isso? E Jesus fala assim, vai lá até o rio, pega um peixe, lá dentro do peixe vai ter uma dracma, você pega ela, paga, e está tudo certo. Qualquer dia vamos parar para analisar esse texto juntos? O que você acha? Ia ser muito bom, né?
Em que esfera de atuação Jesus pode atuar? Pega um peixe que está com uma dracma dentro dele. Quer saber por que ele é excelente? Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Versículo de número 17. Ele é antes de tudo, já falamos. Ele é o princípio da criação. Ele é o primogênito de toda a criação. Ele é excelente porque ele é antes de todas as coisas. E ele é excelente porque tudo que existe subsiste nele. E mais uma vez eu preciso falar com a gente que certamente existimos porque ele nos dá graça. Porque ele nos dá oxigênio para respirar. Porque ele nos dá vida todos os dias. Porque o pão de cada dia está sobre a nossa mesa todos os dias. E eu gostaria de, nesse momento, pedir a você que, em nome de Jesus, mesmo que fosse forçado, você glorificasse o nome dele. Porque você só existe porque ele te dá a possibilidade de existir. Você não existe de outra forma, não existe outro jeito de você existir se não for ele. Por isso, meus amados irmãos, arrogantes de plantão, ou desapercebidos de plantão, você pode até achar que o que eu estou pregando aqui não tem nada a ver com você, mas um dia, quer você queira ou não, você vai saber que quem te fazia existir era Deus, que quem te fazia permanecer, que quem te fazia andar, que quem te fazia respirar, o dia em que for revelado os mistérios da vida que a gente não conhece, que a gente não sabe qual é, o dia em que a sua igreja for arrebatada, ou que alguns de nós chegarmos além do rio, então nós iremos compreender os mistérios desta vida que, infelizmente, por ser mistérios, a gente não gosta de ouvir a palavra e muito menos acreditar que tudo está nas mãos dele. Sabe por que ele é excelente? Porque você só subsiste porque ele é excelente. Olha o texto 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Meus amados irmãos, agora nós vamos falar com a igreja. Olha o que diz o texto. Sabe, irmãos, sabe como nós iremos reconhecer a excelência de Jesus? Quando a gente compreender que Jesus é a cabeça da igreja. Um corpo pode até andar sem mão. Um corpo pode até andar sem um pé. Ele pode até existir sem uma perna. Mas um corpo não existe sem a cabeça. Sabe, eu fico olhando para a nossa nação e eu percebo quanto tem de gente querendo ser a cabeça da igreja. E eu falei isso aqui outro dia. É tão estranho, Guide, mas tem pessoas que às vezes nos cobram isso. Cobram com suas atitudes. Ué, mas aqui não tem ninguém que... Não. O respeito que se tem aqui por mim é porque eu sou o pastor dessa igreja e estou nessa posição e posso garantir a vocês que por diversas vezes pensei mesmo se essa era a minha posição. Porque lidar com seres humanos às vezes nos faz pensar isso. Mas descobri ao longo do tempo que essa de fato era a minha posição, a de pastor, não a de Deus. E é por isso que nós temos que lutar para ensinar as pessoas a buscar a Deus e não aos homens, e não ao pastor. Não que o pastor não possa ajudar, aconselhar, dar bons conselhos, fazer o papel de um orientador, pode, mas Deus não. Deus não. E infelizmente nós estamos vendo na nossa nação pessoas que se assentaram no trono de Deus dentro da igreja. Nada acontece se eles não estiverem, nada acontece se eles não falar, nada acontece se eles não fazer. Tudo que eles inventam supostamente é de Deus. Tudo que eles falam supostamente é de Deus. E existem milhares e milhares e milhares de pessoas
que não aceitam o conselho da Bíblia, que manda você colocar em prova e em pauta tudo que se fala a respeito de Deus. Voltar para a tua casa e ler a Bíblia para saber se aquela pessoa que estava pregando, se o que ela estava pregando era de Deus. Se era o Espírito Santo que estava falando, ou se era ela que estava inventando. Por quê? Porque a cabeça da igreja é Jesus. Você quer saber por que ele é excelente? Ele é excelente porque, querendo o homem ou não, ele é a cabeça da igreja. E o homem vai inventar coisa a vida toda para distorcer aquilo que Jesus fez e falou. Mas não vai adiantar. No meio das rebeliões sempre surgirão os remanescentes para dizer: o trono é de Jesus. O trono é de Jesus. Eu quero, em nome de Jesus, ser essa voz aqui. O trono desta igreja é de Jesus. O trono desta igreja é de Jesus. O nome adorado nesta igreja é Jesus. Esta igreja busca a Jesus. Esta igreja glorifica a Jesus. Esta igreja não espera uma manipulação humana para sobreviver. Esta igreja sobrevive porque o cabeça orienta ela dia a dia para onde ela tem que ir e o que ela tem que fazer. Esta igreja é de Jesus, Ele é o cabeça da igreja, e é por isso que Ele é excelente. Ele é excelente por isso. Por quê? Porque Ele é o cabeça da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. Nós já ouvimos esse texto um pouco antes aqui, alguns versículos atrás, dizendo que Ele é excelente porque Ele é o primogênito da criação. Agora diz que Ele é o primogênito dentre os mortos, ou seja, ele fala que a humanidade que morre, ele foi o primeiro. É por isso que a gente grita aqui várias vezes: antes que houvesse luz, houve cruz. Hebreus fala isso. Ele estava sendo crucificado antes da fundação do mundo. Porque antes que o homem pecasse, Deus já havia imolado o seu filho como paga do pecado do homem. Nós precisamos compreender isso. Olha o que diz: Ele é o primeiro, Ele é o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Ou seja, para em tudo que acontece na vida do homem, tudo que acontece nas nossas vidas, Ele entender, Ele sabe, Ele compreende. Ele é primeiro. Eu li um livro de Martin Lloyd Jones que diz isso. Alguns capítulos ele escreve falando que Jesus, Deus encarna em Jesus para viver aquilo que o homem vive, para que quando o homem venha buscá-lo, ele entenda e saiba exatamente o que falar ao homem. Irmãos, não é mentira, é verdade. Deus conhece tudo o que acontece em nossas vidas. Deus conhece tudo, Adonias. E é por isso, meus irmãos, que nós deveríamos ter a alegria de ter um Deus para colocar nas mãos dele as coisas da nossa vida. É por isso que nós deveríamos confiar nele e dizer a ele: Senhor, sabe a minha vida? Está nas tuas mãos. Por quê? Porque tem coisas que acontecem na nossa vida que nem a gente mesmo entende. Mas eu garanto que tudo que acontece na humanidade, Ele entende, porque Ele foi primeiro. Ele veio primeiro que todo mundo. É por isso que o Apocalipse diz: Ele tem os cabelos brancos como a neve. Cabelo branco quer dizer experiência, irmão.
Cabelo branco não está lá porque João achou bonito. Cabelo branco quer dizer experiência. Ele diz, é tão branco, é tão branco, é tão branco. Pode confiar nesse aí, porque o cabelo dele está branquinho. Ele conhece todas as coisas. Irmãos, eu quero incentivar os irmãos a confiar a vida de vocês ao Jesus excelente. Sabe de uma coisa? Deus sabe literalmente o que faz. Deus sabe em Jesus literalmente todas as periferias de nossas vidas. Deus conhece. Eu preguei essa mensagem quinta-feira lá em São Paulo, por isso eu estou pregando ela aqui. E a minha irmã estava lá no culto em São Paulo. E aí eu falei para ela, Tata, eu quero que você se lembre quando eu estava na rua, me drogando, tirando o que era dos outros, indo preso toda hora, fazendo coisas absurdas. Eu quero que você se lembre quando você entrava no quarto para orar. E eu quero que você se lembre o que você pensava. E nós, seres humanos, enquanto estamos vivendo a vida, a gente pensa que existem muitas coisas na nossa vida que não tem para onde ir, que não tem saída, porque o nosso olhar é míope. Aí eu falei para ela assim, Tata, louve a Deus, porque você não sabia o que estava acontecendo, mas quem tem a primazia em todas as coisas, Ele sabia o que estava acontecendo. Ele sabia. Eu quero dizer isso a você essa noite. Deus sabe o que está acontecendo. E tem mais uma coisa. Ele sabe como lidar com a vida do ser humano. Eu vou pregando assim, irmão, e os irmãos que pregam sabem como é, né? Vai pregando, as coisas vão ebulindo, assim, parece que começa a ferver e começa a saltar. Eu estou me lembrando do Tiberíades, como quando Pedro reconhece Jesus, ele tinha ido pescar, né? Aí diz que ele não vê nada, não sabe para onde ir, ele diz, olha, quer saber, eu vou pescar, e ele vai pescar. Aí Jesus vem na beira do Tiberíades, e aí ele percebe que é Jesus e tal, põe as vestes, pula na água e vem nadando. Diz a Bíblia que quando ele chega, ele tinha ido pescar. Para quê? Para comer, estava com fome, precisava pescar, era o que ele sabia, Bíblia. Só que Jesus falou que era para ele pescar homens. Só que aí ele não entendeu. Ele achou que era para ele voltar a pescar peixe. E quando ele volta a pescar peixe, Jesus já ressurreto vem visitar ele enquanto ele está pescando peixe. E quando ele chega nadando, desesperado, quando ele chega na beira do rio, o que está pronto lá? Quem sabe o texto? Um peixe assado e um pedaço de pão. Sabe o que essa cena me fala? Essa cena me fala de obediência. Essa cena fala para mim assim, é como se Jesus estivesse falando para Pedro assim, eu não mandei você pescar homem. E não falei para você que toda vez que você vir a mim, eu cuido de você? Come aí. O peixe já está assado, o pão já está cozido, já está assado. Ele não fez nada. Ele não trouxe nem peixe, porque Jesus pergunta para ele, o que você tem? Ele falou, não pesquei nada. Ele falou, então come aí. Que tal você me ouvir agora? E se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que o que o Senhor demonstra em Jesus é que Ele sabe de todas as coisas. A pastora citou aqui, a mulher vai ser apedrejada, porque foi encontrada em adultério. Mas Jesus, conhecendo todas as coisas, o que ele fala? Quem não tiver pecado, pode atirar a primeira pedra. Aí todo mundo vai saindo, dos mais velhos até os mais novos, vão saindo, e fica só a mulher. Aí olha o que ele pergunta para a mulher, ei mulher, cadê os teus acusadores? Aí ela diz assim, não tem nenhum, olha quem sabe o que faz, olha quem sabe o que faz, o que fala. De fato não tem nenhum, nem eu também te acuso. Olha que coisa, olha que coisa fantástica, não é? Olha a mulher que derramou o nardo que a pastora leu aqui. Diz Jesus o seguinte, que era para deixar ela em paz, porque ela estava preparando ele para a morte. Nós já pregamos essa mensagem aqui. Imagina Jesus tomando a chicotada, sendo pendurado no madeiro, doendo seus nervos, sua carne. Imagina Jesus sofrendo a dor e sentindo o cheiro do perfume daquela mulher. Imagina. Sabe, irmãos, sabe por que Jesus é excelente? Ele é primeiro.
Ele sabe tudinho, Ele sabe tudo. É por isso que não adianta a gente entrar por um caminho de mecanismos. Não adianta, não precisa de porta para passar debaixo. Não precisa de ninguém poderoso para ficar metendo mão, óleo, jogando óleo para a igreja toda, para impactar o povo, para todo mundo falar: nossa, hoje eu saí abençoado com a cabeça cheia de óleo. Não precisa pano para passar, não precisa de 7 sexta-feira, e nem 18 domingo, não precisa de 21 dias de Daniel, precisa de crer que Ele é primeiro, precisa de crer que Ele sabe quem você é, precisa de crer que Ele sabe o que faz com você. É isso que nós precisamos entender. Ele sabe o que faz com a gente. O problema é se a gente tem coragem de, como uma criança, quando o pai chama, ele vai, certo que o pai vai pegar. Você já fez isso com o seu filho pequeno, quando ele era pequeno? Vem comigo. O que ele faz? Ele vem. Ele pode estar em cima de um espinhadeiro, ele vem, porque ele confia tanto no pai. Sabe o que tem faltado para nós? Tem faltado para nós a visão de quem Jesus é. Jesus é excelente. Ele é excelente por todas estas coisas, e também porque Ele conhece cada milímetro da vida do ser humano. Ele sabe como é difícil pedir perdão. Ele sabe como é difícil passar por problemas que não tem saída. Ele sabe como é difícil ir ao deserto. Ele sabe como é difícil ser afrontado. Ele sabe como é difícil cair, recair e recair. Ele ficou com pessoas nesse estado. Ele entende. É por isso que você pode ir a Ele. Nos braços dele tem aconchego para quem não conhece a vida. Porque se tem alguém que conhece a vida e tem resposta para ela, esse alguém é Jesus. Se tem alguém que conhece a vida do ser humano e sabe muito bem por onde indicar o ser humano para caminhar, esse alguém é Jesus Cristo, o nosso Senhor. É Ele, Eliseu. Se tem alguém que pode te indicar um bom caminho, aliás, o único caminho, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não é ninguém vai, é ninguém vem. Ele é Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está perdido? Não sabe para onde ir? Está tateando na vida? Não sabe por que caminho seguir? Lance-se, se lança aos braços de Jesus e descubra como Ele é excelente. Irmão, no quesito indicar o caminho da vida ao ser humano, Jesus está acima da média. O problema é que muitas vezes a gente não quer, mano. A gente quer o sofrimento, a gente quer o opróbrio, a gente quer a vergonha. Olha que texto. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Está tudo nele. Tudo está nele. Nós estarmos aqui essa noite está nele. Você vai voltar para a tua casa, está nele. Está tudo nele. É tudo para Ele. É para a glória dEle. Aleluia. Será que quem escreveu o subtítulo A Excelência de Cristo estava certo? Cristo de fato é excelente? Vamos olhar para a sua obra agora. Porque o texto diz a excelência de Cristo e a excelência da sua obra. Vamos ver a obra? Vamos ver se a obra está acima da média?
Próximo verso. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Será, irmão, que ele é excelente? Diz que no sangue que escorreu na sua cruz, Deus estava reconciliando consigo mesmo o que estava sobre a terra e sobre os céus. Olha o texto. E a vós outros também, a mensagem é para nós, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Irmão, se tem uma coisa que é ruim na nossa história, é a gente estar num lugar e ser estranho. É por isso que você não gosta de ir em festa que você não conhece ninguém. É por isso que tem tanta gente que reluta para estar na igreja. É por isso que tem gente que se aniquilou e só sabe viver no seu mundinho, porque ela não quer sentir o sentimento de ser estranho em algum lugar. Você convida para ir numa festa, não vai. Você convida para ir num restaurante, não vai. Você convida para ir num aniversário, não vai. Você convida para vir na igreja, não vai. É por isso que as pessoas estão relutando tanto para vir à igreja, porque elas ficam pensando o monstro que é ser estranho. De fato, eu preciso dar a mão à palmatória. Se sentir estranho é ruim demais. Ser estranho num lugar é ruim demais. Parece que você não tem com quem conversar. As pessoas parece que ficam te olhando, né? E você tem que romper as barreiras para permanecer naquele lugar. Quantas vezes você saiu de um lugar, alguém te convidou para ir numa festa, você foi, chegou lá, quem te convidou demorou para chegar e você foi embora? Sabe por que você foi embora? Porque é ruim ser estranho. É ruim ser estranho. Sabe o que a Bíblia fala? Que diante de Deus, eu e você éramos estranhos. Irmão, você já imaginou na eternidade nós chegarmos e o Senhor não saber, ou não olhar para nós e dizer, eu não sei quem são vocês? Porque esse é o texto. O texto bíblico fala isso. Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos os demônios. Senhor, Senhor, em teu nome falamos novas línguas. Senhor, Senhor, em teu nome curamos enfermos. Senhor, Senhor, em teu nome. E qual é a resposta? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Entre outras palavras, apartai-vos de mim, porque vocês são estranhos. O ser humano é estranho, e pior do que ser estranho diante de Deus, ele é inimigo. Você já foi inimigo de alguém? Ah, você já foi, vai. Vem com essa história de falar que não foi, que você já foi. Nunca teve ninguém na tua vida que você fala, não quero ver nem pintada de ouro. Vai criar asinha nas tuas costas, aí você vai sair voando. Uma aureolinha aí, você vai dizer, eu não, eu sou crente, eu tenho que amar todo mundo. Vai falar que você nunca voltou para tua casa falando, se amanhã vir me cumprimentar, vou pegar pelo pescoço. O problema é quando é quem está dormindo na cama junto com você, né? Tem que acordar mais cedo e sair logo, porque se sair no mesmo horário, é capaz de voar no pescoço. O problema é que, além de ser estranho, era inimigo. Só que não é inimigo de quem você resolve o problema. Né, Bíblia? Tem problema com um rapaz, com uma pessoa, vai lá, tenta trocar uma ideia. Olha, vamos deixar isso para lá. Acorda de manhã, fala, passou a raiva, vamos deixar isso para lá, vamos continuar vivendo. Não é isso. É inimigo de alguém que se assoprar. É inimigo de alguém que se perder a paciência. É inimigo de alguém que se derramar sua ira, tá lascado. Não vai dar para fazer um métodozinho brasileiro. Ah, tá limpo, ela não quer mais conversar comigo, eu converso com outro. Não vai dar.
Não vai dar para falar para ele assim, tá bom, você não quer conversar comigo, beleza. Faz que nem os mais arrogantes do século 21. Eu preferi ir para o inferno, chega lá, vai ter um pagodão, umas minas. Vai nessa. Você vai ver o pagodão. Vai ser tão escuro, tão escuro, tão escuro, tão escuro, que pode ter o melhor pagode do mundo. A escuridão vai causar um medo àquela alma. Abandone a sua arrogância. Você era estranho e inimigo. E sabe o que Jesus fez? Jesus vai para a cruz, dá as mãos para Deus e dá as mãos para você. E faz você, que era estranho e inimigo, virar conhecido e amigo. É isso que você é de Deus hoje. Você é conhecido. Você já pensou que coisa maravilhosa, irmão? Essa noite nós podemos dizer: oi, Deus. E Ele dizer: oi, Duda. Já pensou que coisa maravilhosa, irmão? A gente saber que era inimigo de Deus, que quando trombasse a coisa ia lascar, porque não tem chance nenhuma de lutar contra. E aí Ele vir e dizer para você: eu deixei quieto, tá? Eu deixei quieto porque a ira que eu tinha contra você, eu lancei sobre o meu filho naquela cruz. E naquela cruz Ele reconciliou comigo você e toda a humanidade. É por isso que a obra é excelente, irmãos. A obra não é excelente porque alguém comprou alguma coisa, pelo amor de Deus. A obra não é excelente porque alguém estava doente e foi curado. A obra não é excelente porque alguém não tinha nada e agora tem dinheiro. Em nome de Jesus. A obra é excelente porque você era inimigo. Você era inimigo. O teu caminho era lona. Não tinha condição de você entrar no ringue da vida com Deus e ganhar. Você era estranho. E hoje Deus te chama pelo teu nome. Hoje Deus te acorda, pastor, e te dá um hino e fala com você uma mensagem. Sabe o que é isso? Isso quer dizer que você não é mais, que a senhora não é mais estranha, a senhora agora é conhecida pelo nome. É por isso que Deus nos visita aqui. Sabe por quê? Porque aqui tem gente conhecida, aqui tem gente que era inimiga, mas agora é amiga. Essa é a obra de Deus. A obra de Deus é essa. Se alguém quiser contar um testemunho para alguém, conte esse testemunho. Eu era inimigo, mas agora posso dizer: sou amigo de Deus. Olha o texto, olha o texto. Já estou terminando, olha o texto. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante eles. Não, peraí. Olha para a tua, entra para dentro de você, esquece que você está aqui. Entra dentro de você aí. E pergunte-se a você, olhando para quem você é, qual é a possibilidade de você ser santo. Depois faça mais uma pergunta: qual é a possibilidade de você ser inculpável? De você não ter culpa nenhuma. Qual que é a possibilidade? Qual que é a possibilidade de você ser santo? Qual que é a possibilidade de você não ter culpa? E qual que é a possibilidade de Deus olhar para você e te ver irrepreensível, ou seja, perfeito? Qual é a possibilidade? Eu preguei essa mensagem na quinta-feira, um meu amigo disse assim: 0. É triste, Lu, mas é isso. Quando eu prego essa mensagem, eu fico percebendo como tem gente... Quando a pessoa está, quando ela está viajando, como fala, qual que é o termo? Ela está, não é alucinada, como? É entorpecida. As pessoas parecem que estão delirando. Estão delirando. Se o Senhor não fizer, vou rasgar, hein? Irmão, tem que estar delirando para fazer uma coisa dessa.
Não tem irmã que nos visita pela primeira vez hoje aqui, né? Seja bem-vindo. Não tem que estar delirando para fazer uma coisa dessa, irmão. A pessoa não tem que estar com algum problema, Marcelo, para olhar para Deus dentro de uma igreja e falar coisas desse tipo, se o senhor não fizer, se isso, a pessoa não tem que estar delirando, irmão. Sabe por quê? Porque o ser humano é culpado. Você é culpado. Alguém já falou para você que você é culpado? Alguém já falou para você que você é defeituoso diante de Deus? Seu pecado cheira mal. Alguém já falou para você que você é pecador? Sabe qual que é a possibilidade de você chegar diante de Deus e não ser isso que eu acabei de dizer? Só a obra excelente do Jesus excelente. Olha o que diz o texto. Agora, contudo, reconciliou no corpo da sua carne, pela sua morte. Para que Jesus morreu? A fim de... Leozinho, cadê o Leozinho? Está dando aula? Está dando aula. Então, Juliano, professor, me ajuda. A fim de... O que é? É condicional? A fim de... Então, Jesus morre a fim de uma coisa. Para que Jesus morre? Para te transformar. Para apresentar você e eu. Olha lá. A fim de, perante Ele, Deus, vos apresentar. Sabe como? Você não vai acreditar. Ruth, nós não vamos acreditar. Deus vai nos apresentar através de Jesus. Sabe como? Santo. Aleluia. Santo. Sem nenhum tipo de pecado. Deixa-me falar uma outra coisa. Sabe as suas culpas? Sabe as suas culpas? Então, Ele também vai te apresentar sem culpa nenhuma. Aleluia. E mais, Ele vai te apresentar, sabe como? Irrepreensível. Eu fiquei depois imaginando esse texto. Imagina Deus encontrando com a gente e não tendo o que repreender em nós. Porque esse é o texto. Deus vai nos encontrar um dia, e quando nós estivermos diante dele, Ele vai olhar para nós e não vai ter do que nos repreender. Você acha que é possível isso? É. Por quê? Porque Jesus intercedeu por nós. E no sangue dele fomos lavados. Fomos remidos. Fomos salvos. Fomos perdoados. Fomos limpos. Fomos absolvidos. Jesus é excelente. E a obra dele é excelente.